Imagine que você está flutuando silenciosamente acima de uma vasta metrópole à meia-noite. Abaixo de você, a cidade respira em padrões de luz elétrica. Você vê as artérias douradas das rodovias pulsando com o tráfego, as ilhas isoladas de arranha-céus, iluminados, e os aglomerados residenciais que brilham como brasas distantes. Se você fosse um alienígena, observando apenas essa bioluminescência artificial, poderia concluir que a cidade é feita apenas de luz. Você traçaria o mapa desta civilização baseando-se unicamente onde as lâmpadas estão acesas, mas você estaria fundamentalmente errado. A luz é enganosa. Ela nos conta onde a energia está sendo gasta, mas esconde onde a substância reside. Entre os postes de luz, existe o asfalto escuro que sustenta os carros. Entre as janelas iluminadas, existem as vigas de aço e o concreto que impedem os prédios de desabar. A verdadeira estrutura da cidade, o esqueleto que permite que ela exista e funcione, reside na escuridão absoluta, invisível, a partir de sua posição privilegiada no céu. A luz é apenas a espuma na superfície de um oceano profundo e invisível. Ao olharmos para cima, cometemos o mesmo erro de julgamento que faríamos ao olhar para aquela cidade. Durante milênios, a humanidade olhou para o céu noturno e assumiu que o universo era o que podíamos ver. Acreditávamos que as estrelas, as galáxias e as nuvens de gás brilhante eram a totalidade da criação. Assumimos que a luz era um indicador confiável de massa, e onde havia brilho, havia matéria, e onde havia escuridão, havia o nada. Essa suposição foi a maior ilusão da história da ciência. Nós vivemos em um universo de sombras. O que nossos olhos percebem, o que nossos telescópios capturam, desde as ondas de rádio até os raios gama, é apenas uma fração minúscula da realidade. Há um fantasma assombrando o cosmos, uma entidade onipresente que não emite luz, não projeta sombra e atravessa nossos corpos e nosso planeta a cada segundo, sem deixar rastro. No entanto, é esse fantasma que segura as galáxias juntas. Sem ele, a Via Láctea se desfaria, lançando nosso Sol no vazio intergaláctico, e a estrutura do universo, como o conhecemos, deixaria de existir. Nós chamamos esse enigma de matéria escura, mas o nome é apenas um espaço reservado para a nossa ignorância. Um rótulo colocado sobre um abismo no nosso entendimento da física. A história de como descobrimos que somos a minoria em nosso próprio universo começa não com uma resposta, mas com uma impossibilidade matemática, detectada por um homem que tinha tanto de gênio quanto de antagonista. Era o ano de 1933. O mundo estava à beira de uma catástrofe geopolítica, mas no topo do Monte Wilson, na Califórnia, o astrofísico suíço Fritz Zwicky estava preocupado com uma catástrofe de outra natureza. Uma que ocorria a milhões de anos-luz de distância. Zwicky era uma figura polarizadora, conhecido tanto por sua brilhante intuição quanto por sua personalidade abrasiva, frequentemente referindo-se aos seus colegas como bastardos esféricos, pois, segundo ele, eram bastardos de qualquer ângulo que se olhasse. Mas naquela noite fria, a atenção de Zwicky estava voltada para o aglomerado de Coma, um enxame colossal de mais de 1000 galáxias unidas pela gravidade mútua. Para a mente de Zwicky, o aglomerado não era apenas uma bela imagem estática, mas um laboratório dinâmico de forças titânicas. Ele sabia que as galáxias dentro do aglomerado estavam se movendo, orbitando o centro de massa comum, como abelhas furiosas ao redor de uma colmeia.
Zwick decidiu aplicar princípio antigo da mecânica clássica, o teorema do virial, a essas galáxias distantes. O teorema é uma ferramenta elegante que relaciona a energia cinética do movimento das galáxias com a energia potencial gravitacional que as mantém unidas. Em termos simples, a velocidade das galáxias revela quanta gravidade está puxando-as. Se elas se movem lentamente, há pouca gravidade e, portanto, pouca massa. Se elas se movem rapidamente, deve haver uma imensa quantidade de massa, gerando a gravidade necessária para impedir que elas escapem para o espaço profundo. Imagine um carrossel girando em um parque de diversões. Se o carrossel gira devagar, uma criança pode facilmente se segurar em um cavalo de madeira. Mas se o carrossel começar a girar a uma velocidade vertiginosa, a força necessária para segurar a criança aumenta drasticamente. Se a criança não for arremessada para longe, sabemos que algo muito forte, talvez uma corrente de aço invisível, a está segurando. Quando Zwick mediu as velocidades das galáxias no aglomerado de Coma, usando o desvio Doppler de sua luz, ele encontrou algo absurdo. As galáxias estavam se movendo rápido demais. A velocidade era tão alta, na ordem de milhares de quilômetros por segundo, que a gravidade gerada pelas estrelas visíveis naquelas galáxias não deveria ser capaz de contê-las. Pela lógica de Newton e Einstein, o aglomerado de Coma deveria ter se desintegrado há bilhões de anos. As galáxias deveriam ter sido arremessadas para o vazio como pedras soltas de uma funda giratória. No entanto, o aglomerado estava lá, estável, antigo e imperturbável. Zwick fez as contas. Ele somou a luz de todas as galáxias e estimou a massa das estrelas necessárias para produzir tal brilho. Em seguida, calculou quanta massa seria necessária para gerar a gravidade que ele observava através da velocidade. A discrepância foi aterrorizante. Para manter o aglomerado unido, precisaria haver centenas de vezes mais massa do que a que era visível. Era como se ele tivesse pesado uma mala de viagem e descoberto que ela pesava tanto quanto um navio cargueiro, embora só contivesse algumas roupas. Em uma publicação em alemão no periódico Helvetica Physica Acta, Zwick propôs uma solução radical. Ele escreveu que se as leis da física fossem válidas naquela região do espaço, deveria existir uma grande quantidade de dupla matéria, ou matéria escura, preenchendo o espaço entre as galáxias, fornecendo a cola gravitacional invisível que impedia o aglomerado de se despedaçar. Foi a primeira vez que a humanidade vislumbrou a silhueta do fantasma, mas como muitas ideias que estão à frente de seu tempo, a descoberta de Zwick foi amplamente ignorada. A comunidade científica tratou a discrepância como um erro de observação ou uma curiosidade menor, uma anomalia que desapareceria com dados melhores. Zwick, com sua personalidade difícil, não era o melhor embaixador para uma ideia que exigia a reescrita da cosmologia. A matéria escura dormiu nas notas de rodapé da astrofísica por quase 40 anos. O universo, no entanto, é paciente. A verdade física não deixa de existir só porque escolhemos não olhar para ela. Na década de 1970, a tecnologia finalmente alcançou a teoria. E uma nova protagonista entrou em cena para confrontar o mistério que Zwick havia desenterrado. Vera Rubin, uma astrônoma que lutou contra o preconceito sistêmico para garantir seu lugar nos grandes observatórios, voltou seu olhar não para os aglomerados de galáxias, mas para as galáxias individuais.
Rubin, trabalhando com o colega Kent Ford, estava interessada na rotação das galáxias espirais, como a nossa própria Via Láctea e a vizinha Andrômeda. Essas ilhas cósmicas são discos majestosos de estrelas e gás, girando em torno de um núcleo denso. A expectativa física era clara e baseada nas mesmas leis que governam o nosso sistema solar. No sistema solar, a grande maioria da massa está concentrada no Sol. Por causa disso, a gravidade é muito mais forte perto do centro e enfraquece rapidamente à medida que nos afastamos. Mercúrio, o planeta mais próximo, orbita a uma velocidade frenética para não cair no Sol. Plutão, vagando na periferia distante, move-se de forma lenta e letárgica. Se você fizesse um gráfico da velocidade orbital versus a distância do centro, veria uma curva que cai suavemente à medida que se vai para fora. Isso é chamado de rotação kepleriana. Os astrônomos esperavam ver o mesmo padrão nas galáxias. O centro de uma galáxia brilha intensamente, indicando uma enorme concentração de estrelas e, portanto, de massa. À medida que nos movemos para as bordas do disco espiral, a luz diminui, as estrelas tornam-se esparsas e o gás se torna tênue. A lógica ditava que as estrelas na periferia da galáxia deveriam orbitar muito mais lentamente do que aquelas próximas ao núcleo brilhante. Rubin e Ford apontaram o espectrógrafo mais avançado da época para a galáxia de Andrômeda e começaram a medir. Eles observaram as nuvens de hidrogênio ionizado nas bordas extremas do disco galáctico, regiões onde a luz das estrelas era apenas um sussurro fraco. O que eles encontraram nas placas fotográficas desafiou toda a intuição kepleriana. As estrelas na borda da galáxia não estavam desacelerando. Elas estavam se movendo tão rápido quanto as estrelas próximas ao centro. A curva de rotação não caía. Ela permanecia plana, estendendo-se para fora em uma linha reta desafiadora. Imagine novamente o nosso carrossel. Desta vez, imagine que é um disco gigante de água girando em um ralo. Perto do ralo, a água gira rápido. Longe, ela gira devagar. Mas Rubin estava vendo um redemoinho onde a água na borda externa girava com a mesma velocidade furiosa da água no centro. Em um sistema fluido, mantido apenas pela gravidade visível, isso seria impossível. A força centrífuga deveria rasgar a galáxia. As estrelas externas deveriam ser catapultadas para o esquecimento. Mas, assim como no aglomerado de Coma de Zwick, as galáxias de Rubin permaneciam intactas, serenas e belas espirais, girando no silêncio do espaço. A implicação era inevitável e profunda. Para que as estrelas na borda se movessem tão rápido e ainda permanecessem em órbita, elas precisavam estar sentindo a atração gravitacional de uma massa enorme, muito além do que a luz visível sugeriria. E essa massa não estava concentrada no centro. Ela tinha que estar espalhada por toda a galáxia, estendendo-se muito além do disco visível de estrelas, formando um vasto halo esférico que envolvia a galáxia inteira. Rubin havia confirmado o que Zwick suspeitara décadas antes, mas em uma escala que tornava a conclusão impossível de ignorar. A galáxia luminosa que vemos, a bela espiral de estrelas, gás e poeira, é apenas uma joia brilhante, incrustada no centro de uma esfera muito maior e massiva de escuridão, o que chamamos de Via Láctea. É, na verdade, uma vasta bolha de matéria escura, e as estrelas são apenas poeira luminosa presa em seu poço gravitacional. A tensão entre o que vemos e o que sentimos tornou-se a crise central da cosmologia moderna.
Não se tratava mais de uma anomalia em um aglomerado distante. Era uma característica fundamental de cada galáxia no universo. A matéria normal, a matéria bariônica da qual somos feitos, os prótons, nêutrons e elétrons que compõem as estrelas, os planetas, as nebulosas, o seu corpo e o ar que você respira, tudo isso é apenas uma nota de rodapé cósmica. As medições subsequentes refinaram os números, mas a história permaneceu a mesma. A matéria escura constitui cerca de 27% do universo. A energia escura, um mistério ainda mais profundo que abordaremos mais tarde, compõe cerca de 68%. A matéria visível, tudo o que a ciência estudou desde Aristóteles até Einstein, tudo o que a humanidade já tocou, viu ou amou, representa menos de 5% do cosmos. Nós não somos a regra. Nós somos a exceção. Somos a espuma brilhante e rara, flutuando em um oceano escuro e desconhecido. Mas o que é essa substância? Como pode algo ter massa, exercer gravidade, curvar o espaço e o tempo, e ainda assim recusar-se absolutamente a interagir com a luz? Não reflete, não absorve, não emite, é verdadeiramente invisível. Não apenas transparente como o vidro ou o ar, mas eletromagneticamente inerte. Se você segurasse um pedaço de matéria escura na mão, ele passaria através de sua carne, seus ossos e o chão abaixo de você, como se você não existisse. A única coisa que você sentiria seria o puxão sutil de sua gravidade, um sussurro fantasmagórico de sua presença. Os cientistas começaram a eliminar os suspeitos habituais. Poderia ser gás frio? Não. O gás absorveria luz de fundo. Poderiam ser objetos compactos escuros, como buracos negros primordiais ou estrelas anãs marrons que falharam em acender. Chamamos esses candidatos de machos, Massive Compact Halo Objects. Buscas exaustivas monitoraram milhões de estrelas, esperando que um desses objetos passasse na frente de uma estrela distante, ampliando sua luz através de lentes gravitacionais. Encontramos alguns, mas não o suficiente, nem de longe o suficiente para explicar a massa perdida do universo. A resposta tinha que ser mais estranha. A matéria escura não parecia ser feita de nada que constasse na tabela periódica. Não eram prótons ou nêutrons escondidos. Era uma nova forma de matéria, uma partícula exótica nascida na fornalha do Big Bang, que sobreviveu até hoje, permeando cada centímetro cúbico do espaço, passando através de nós, neste exato momento. A busca por essa partícula tornou-se o santo graal da física moderna. Construímos detectores nas profundezas da Terra, em minas de ouro abandonadas e sob montanhas de granito, protegidos da radiação cósmica, esperando silenciosamente que um único átomo de matéria escura colidisse com um núcleo de xenônio ou germânio, produzindo uma faísca minúscula que confirmasse sua existência. Construímos o grande colisor de hadrons para tentar criar essa matéria a partir da energia pura, esmagando prótons uns contra os outros a velocidades próximas à da luz. E, no entanto, o silêncio persiste. O fantasma continua elusivo. Vemos suas impressões digitais em toda parte. Vemos como ele dobra a luz de galáxias distantes, criando arcos e anéis no céu, através de lentes gravitacionais, revelando sua massa invisível, como uma lente de vidro transparente, revela sua forma ao distorcer a imagem atrás dela. Vemos sua influência na estrutura em grande escala do universo, a teia cósmica de filamentos, que conecta os aglomerados de galáxias através do vazio. Simulações de supercomputadores nos mostram que, sem a matéria escura, o universo primitivo teria sido liso demais, uniforme demais. A gravidade da matéria normal
não teria sido forte o suficiente para colapsar o gás em estrelas e galáxias no tempo disponível desde o Big Bang. Precisávamos da matéria escura como sementes. Postos gravitacionais pré-existentes onde a matéria normal pudesse cair e se acender. Nós devemos nossa existência a essa escuridão. Ela é o útero gravitacional que permitiu o nascimento das galáxias. Sem ela, o universo seria uma sopa fria e diluída de partículas dispersas, sem estrelas para forjar o carbono em nossos corpos ou o oxigênio em nossos pulmões. A escuridão não é nossa inimiga, ela é nossa arquiteta. Ao contemplarmos essa metrópole cósmica invisível, somos forçados a uma humildade profunda. Passamos séculos mapeando as ilhas de luz, pensando que estávamos mapeando o mundo, apenas para descobrir que o oceano é muito mais vasto e estranho do que as ilhas que ele sustenta. A matéria escura nos obriga a confrontar os limites da nossa percepção. Nossos olhos evoluíram para ver a luz do nosso Sol, para caçar e sobreviver na superfície de um planeta rochoso banhado em radiação eletromagnética. Não evoluímos para ver a verdadeira substância do universo. Estamos tateando no escuro, sentindo a forma de um elefante invisível, medindo seu peso, sentindo o chão tremer com seus passos, mas incapazes de tocar sua pele. A ciência tornou-se a arte de ver o invisível, de deduzir a natureza da realidade, não pelo que ela mostra, mas pelo que ela esconde. E assim, começamos nossa jornada para desvendar esse mistério. Não é apenas uma busca por uma nova partícula, é uma busca para entender o alicerce da realidade. Se a matéria escura é a estrutura dominante do universo, então, entender o que ela é significa entender o que o universo realmente é. Somos apenas observadores luminosos, vivendo nas fendas de um castelo escuro, tentando adivinhar a natureza das pedras que compõem as paredes. Mas se a matéria escura interage tão pouco conosco, se ela é tão indiferente à luz e à matéria que nos compõe, como podemos ter esperança de capturá-la? Como se caça um fantasma que pode atravessar paredes? A resposta reside em voltar no tempo, para antes das galáxias existirem, para um momento em que o universo era quente, denso e simples. Para entender o que está escondido na escuridão de hoje, precisamos olhar para a luz mais antiga de todas, o eco do próprio nascimento do cosmos. Será que a escuridão guarda o segredo de nossa origem? Ou ela é o presságio de nosso destino final? A montanha ergue-se acima da camada de poluição e das luzes cintilantes de Los Angeles. Um refúgio de ar rarefeito e frio, onde a humanidade tenta tocar o divino. Estamos em 1933, no Observatório de Mount Wilson. O mundo cá embaixo está à beira do colapso econômico e da guerra. Mas lá em cima, na cúpula escura, um homem de temperamento vulcânico aponta o telescópio para uma mancha de luz na constelação de Coma Berenices. O seu nome é Fritz Zwicky. Ele é um homem de contradições violentas, um visionário capaz de conceber supernovas e estrelas de neutrões décadas antes de serem comprovadas, mas também um homem que tratava os seus colegas com um desdém agressivo, chamando-lhes bastardos esféricos, porque, segundo ele, eram bastardos de qualquer ângulo que se olhasse. Mas naquela noite, a arrogância de Zwicky colidiu com algo que o humilharia. Não por incompetência, mas pela vastidão do desconhecido. Zwicky estava a observar o aglomerado de Coma, uma metrópole cósmica contendo milhares de galáxias unidas pela gravidade. O seu objetivo era simples:
uma questão de contabilidade celeste. Ele queria pesar o aglomerado. Para o fazer, utilizou uma ferramenta elegante da física chamada Teorema do Virial, que relaciona a velocidade média das galáxias com a massa total necessária para as manter unidas. Imaginem um carrossel a girar a uma velocidade vertiginosa. Se a estrutura não for forte o suficiente, ou se não houver cola suficiente a segurar os cavalos de madeira, a força centrífuga irá arremessá-los para longe, destruindo o brinquedo. As galáxias em coma eram esses cavalos. Zwick mediu a luz que elas emitiam para estimar a sua massa visível, a soma de todas as estrelas e gás que os nossos olhos e instrumentos podiam detectar. Depois, mediu a velocidade a que essas galáxias zumbiam umas em redor das outras. O que ele encontrou foi um absurdo matemático. As galáxias moviam-se demasiado depressa. A velocidade de milhares de quilômetros por segundo, o aglomerado deveria ter se desfeito há bilhões de anos. A gravidade gerada pela matéria visível era pateticamente insuficiente para segurar aquelas bestas estelares. Era como tentar segurar uma manada de elefantes em fúria, usando apenas teias de aranha. Pelos cálculos de Zwick, para que o aglomerado de coma existisse tal como se apresentava, deveria haver centenas de vezes mais massa do que aquela que os telescópios mostravam. Diante deste abismo entre a teoria e a observação, Zwick não recuou. Com a audácia que lhe era característica, propôs uma solução que soava à loucura. Ele postulou que o espaço entre as galáxias não estava vazio, mas preenchido por uma substância invisível, uma cola gravitacional que impedia o universo de se estilhaçar. Em alemão, ele batizou-a com um nome que ecoaria através das eras, Dunkle Materie, matéria escura. No entanto, a comunidade científica recebeu a descoberta com um encolher de ombros coletivo. Zwick era demasiado abrasivo. As suas estimativas pareciam demasiado grosseiras. E a ideia de uma matéria fantasma era demasiado exótica para uma época que ainda tentava digerir a mecânica quântica e a relatividade. A matéria escura foi relegada para as notas de rodapé da astronomia. Uma curiosidade esquecida, tal como um mapa do tesouro desenhado por um louco e deixado a ganhar pó numa prateleira de biblioteca. O tempo avançou. As guerras vieram e foram, a tecnologia evoluiu e o universo continuou a sua dança silenciosa, indiferente à nossa ignorância. Foi preciso esperar 4 décadas, até os anos 70, para que o fantasma de Zwick fosse convocado novamente, não por gritos num topo de montanha, mas pela persistência silenciosa e meticulosa de uma mulher que preferia observar o que ninguém mais queria ver. Vera Rubin não procurava revoluções, ela procurava a verdade nas periferias, enquanto muitos astrônomos competiam para estudar os quasares brilhantes e os centros galácticos tumultuosos. Rubin voltou o seu olhar para as regiões calmas e negligenciadas, as bordas exteriores das galáxias espirais. Juntamente com seu colega Kent Ford, munida de um espectrógrafo de última geração, ela apontou os instrumentos para a nossa vizinha, a galáxia de Andrômeda, e depois para dezenas de outras. A física que rege a rotação das coisas é, ou deveria ser, universal. Olhemos para o nosso próprio sistema solar. O Sol contém a esmagadora maioria da massa do sistema. Por isso, a gravidade é mais forte perto dele e enfraquece com a distância. Mercúrio, o mensageiro alado, corre freneticamente na sua órbita interior para não cair na estrela. Plutão, exilado nas trevas distantes, move-se com uma lentidão sonolenta. Quanto mais longe se está do centro de massa, mais devagar se deve orbitar.
Isto é a mecânica kepleriana, a lei inquebrável dos céus. Os astrônomos assumiam que as galáxias funcionavam da mesma forma. O centro da galáxia brilha intensamente, sugerindo que é ali que reside a maior parte da massa. Portanto, as estrelas na periferia, nos braços espirais distantes, deveriam mover-se lentamente, deslizando languidamente pelo vácuo. Mas quando Rubin analisou os espectros de luz, medindo o desvio Doppler, para calcular as velocidades, o gráfico que emergiu não foi uma curva descendente. Foi uma linha reta que desafiava Newton e Einstein. As estrelas na borda da galáxia moviam-se tão depressa quanto as estrelas perto do centro. Estavam a viajar a velocidades vertiginosas, velocidades que deveriam tê-las arremessado para o espaço intergaláctico, condenando a galáxia a dissolver-se numa névoa de sóis solitários. Mas a galáxia permanecia intacta. As espirais eram majestosas e estáveis. Era o problema de Zwick renascido, mas agora não numa escala de aglomerados caóticos, e sim na geometria precisa e inegável de uma única galáxia. Rubin verificou os dados vezes sem conta. Não havia erro. A natureza estava a gritar-nos um segredo. Para que aquelas estrelas periféricas se mantivessem nas suas órbitas, aquelas velocidades absurdas, elas precisavam de sentir uma atração gravitacional imensa. Mas de onde vinha essa gravidade? Não havia estrelas suficientes, nem gás suficiente, nem poeira suficiente. A massa luminosa, tudo aquilo que brilha e que chamamos de realidade, não era suficiente para explicar a coesão da galáxia. A conclusão de Vera Rubin foi tão profunda quanto perturbadora. O que vemos quando olhamos para uma galáxia, aquela bela espiral de luz, não é a estrutura completa. É apenas o esqueleto visível de um corpo muito maior e invisível. Cada galáxia está envolta num vasto halo de matéria que não emite luz, não reflete luz e não bloqueia a luz. Uma esfera gigantesca de influência gravitacional que se estende muito para além da última estrela visível. Foi neste momento que a cosmologia mudou para sempre. Deixamos de viver num universo de luz para vivermos num universo de escuridão. As observações de Rubin confirmaram que a matéria bariônica, os protões, neutrões e eletrões que compõem as estrelas, os planetas, os oceanos e os nossos próprios corpos são apenas uma impureza menor na composição do cosmos. Imaginem um oceano vasto e profundo à noite. As ondas agitam-se e, ocasionalmente, a espuma branca forma-se na crista de uma onda. Se fôssemos seres feitos apenas de luz, olharíamos para o oceano e diríamos que o universo é apenas aquela espuma. Diríamos que a espuma é tudo o que existe. Mas Rubin e Zwick mostraram-nos que a espuma é apenas um subproduto decorativo. A verdadeira realidade, a massa que dita o destino das estruturas celestes, é o oceano escuro e invisível que sustenta a espuma. A matéria escura não é uma anomalia rara. Ela é o andaime do universo. É a estrutura invisível sobre a qual a matéria normal se acumula. Sem a matéria escura, não haveria gravidade suficiente no universo primordial para colapsar o gás e formar as primeiras galáxias. Sem ela, o universo seria uma sopa fina e homogênea de partículas, sem estrelas, sem planetas e sem observadores para se questionarem sobre a sua natureza. Nós somos, em essência, criaturas de luz a flutuar num mar de escuridão, ignorantes da verdadeira natureza do meio que nos suporta. As curvas de rotação galáctica de Rubin desenharam a silhueta do fantasma. Sabíamos agora que ele estava lá. Sabíamos que ele era pesado. Sabíamos que ele governava o movimento dos céus. Mas a questão tornou-se ainda mais torturante, pois saber que algo existe
não é o mesmo que saber o que é. Se não é feita de átomos, se não interage com a luz, de que é feita esta substância primordial? Será composta por partículas exóticas que atravessam a Terra aos bilhões a cada segundo sem deixar rasto? Ou será que a nossa compreensão da própria gravidade está fundamentalmente errada e o fantasma é apenas um erro nas equações de um gênio? Enquanto os telescópios varriam o céu em busca de respostas, os físicos teóricos desceram às profundezas do mundo subatômico, esperando encontrar lá, no reino do infinitesimal, a chave para o mistério que segura as maiores estruturas do universo. O que se esconde na sombra que tem peso, mas não tem rosto. Imagine que você está em um quarto escuro, tateando o caminho através de móveis que não consegue ver. Você sente a dureza da madeira contra a canela, o tecido macio de uma poltrona sob os dedos, o ar frio perto de uma janela aberta. Seus sentidos constroem um mapa mental do ambiente, não pela luz, mas pela resistência, pelo toque, pela interação física. Agora imagine que nesse mesmo quarto existam espectros, entidades que ocupam o mesmo espaço que você, que atravessam as paredes, que passam através do seu corpo e dos móveis sem causar o menor tremor, sem deslocar uma única molécula de ar. Para esses espectros, a parede não é uma barreira, é apenas espaço vazio. Eles não sentem o toque, eles não refletem a luz. Eles são, para todos os efeitos práticos da nossa experiência cotidiana, inexistentes. No entanto, no grande teatro do cosmos, nós somos os móveis sólidos e a matéria escura é o espectro. Mas há uma diferença crucial nesta história de fantasmas. O espectro tem peso, um peso colossal que está afundando o assoalho do universo. Quando os astrônomos perceberam pela primeira vez que as galáxias giravam rápido demais para se manterem unidas apenas pela gravidade das estrelas visíveis, o instinto inicial foi conservador. A ciência, por natureza, prefere o conhecido ao exótico. A primeira suspeita recaiu sobre o que chamamos de objetos astrofísicos compactos de halo maciço. A ideia era simples e reconfortante. Talvez a matéria escura fosse apenas matéria comum, a mesma poeira de estrelas da qual eu e você somos feitos, mas que simplesmente não brilhava. Pensamos em vastos cemitérios estelares, buracos negros solitários vagando pelo vazio, estrelas de nêutrons frias, anãs marrons que falharam em acender suas fornalhas nucleares, ou até mesmo planetas órfãos, mundos de rocha e gelo à deriva no abismo interestelar, longe do calor de qualquer sol. Se o universo estivesse cheio desses detritos invisíveis, isso explicaria a massa extra sem exigir uma nova física. Seria como procurar chaves perdidas no escuro. Elas são objetos normais, apenas difíceis de ver. Mas o universo logo destruiu essa esperança simplista. A chave para descartar essa teoria reside nos primeiros 3 minutos após o Big Bang. Uma era de fornalha nuclear primordial, conhecida como nucleossíntese. Nesse breve momento de calor inimaginável, o universo forjou os primeiros núcleos atômicos. As leis da física nuclear são estritas e precisas. Elas ditam que a quantidade de deutério, hélio e lítio criados depende diretamente da densidade de prótons e nêutrons presentes naquele caldeirão inicial. Se a matéria escura fosse feita de prótons e nêutrons, se fosse feita de planetas mortos e estrelas falhas, a abundância desses elementos leves no universo atual seria drasticamente diferente do que observamos. A contabilidade cósmica não fecha. Não há baryons suficientes. Não há matéria comum suficiente para explicar a gravidade que mantém as galáxias unidas.
Isso nos força a confrontar uma verdade desconfortável e humilhante. A matéria escura não é poeira, não é gás frio, não são rochas. É algo fundamentalmente diferente. É uma substância que não consta na tabela periódica, uma forma de existência que desafia a intuição humana construída sobre a interação da luz com a matéria. Para entender o quão estranha é essa substância, precisamos olhar para a força que governa quase todas as nossas interações diárias: o eletromagnetismo. É o eletromagnetismo que impede sua mão de atravessar a mesa. É a repulsão entre as nuvens de elétrons dos átomos. É o eletromagnetismo que permite que a luz rebata em um objeto e chegue aos seus olhos, permitindo a visão. A luz é, afinal, uma onda eletromagnética. A matéria escura ignora completamente essa força. Ela não absorve luz, não reflete luz e não emite luz. Se você pudesse segurar um pedaço de matéria escura em sua mão, ele não seria preto como carvão. Ele seria perfeitamente invisível. Mais do que isso, ele atravessaria sua carne e seus ossos, como se você fosse feito de névoa, caindo em direção ao centro da Terra, onde oscilaria para sempre, preso apenas pela gravidade, sem nunca colidir com o núcleo de ferro do planeta. Ela é o derradeiro observador silencioso, o fantasma que não interage, exceto por uma única e inegável propriedade: a massa. E onde há massa, há gravidade. E onde há gravidade, de acordo com a visão revolucionária de Albert Einstein, há a curvatura do espaço e do tempo. É aqui que deixamos de ser cegos e ganhamos uma nova forma de visão. Não vemos a matéria escura em si, mas vemos o que ela faz com o tecido do universo. Imagine uma toalha de mesa xadrez, perfeitamente esticada, com suas linhas retas e quadrados uniformes, representando a geometria do espaço vazio. Agora, coloque sobre essa toalha a base de uma taça de vinho, uma peça de vidro maciço e transparente. O vidro é a matéria escura, invisível, clara, difícil de notar se você olhar apenas para a superfície. Mas olhe através do vidro. Olhe para o padrão xadrez da toalha de mesa, por baixo dele. As linhas retas da toalha parecem distorcidas, curvadas, ampliadas e deformadas ao redor da base da taça. O vidro não emite luz própria, mas sua presença é traída pela maneira como ele distorce a imagem do que está atrás dele. No cosmos, as galáxias distantes são o padrão da toalha de mesa. A luz dessas galáxias viaja por bilhões de anos através do vazio, comportando-se como raios de luz retos. Mas quando essa luz encontra uma concentração massiva de matéria escura, um desses halos invisíveis que envolvem aglomerados de galáxias, ela não passa em linha reta. O espaço ao redor da matéria escura é um vale profundo, uma depressão no tecido da realidade. A luz tenta seguir o caminho mais curto, mas nesse espaço curvo, o caminho mais curto é uma linha tortuosa. O resultado é um fenômeno de beleza estonteante chamado lente gravitacional. Quando apontamos nossos telescópios mais poderosos, como o Hubble ou o James Webb, para aglomerados de galáxias massivos, vemos algo que parece uma alucinação óptica. Ao redor do centro do aglomerado, vemos arcos de luz estranhos, riscos alongados e, às vezes, anéis perfeitos de luz, conhecidos como anéis de Einstein. Essas não são galáxias com formas estranhas. São as imagens de galáxias normais, localizadas muito atrás do aglomerado, cuja luz foi capturada, dobrada e ampliada pela gravidade da matéria escura interveniente. A matéria escura atua como uma lente cósmica colossal, imperfeita e irregular. Diferente de uma lente de vidro polido que foca a luz em um ponto preciso, a matéria escura é distribuída de forma complexa, criando distorções bizarras e múltiplas imagens
da mesma galáxia de fundo. Ao analisar meticulosamente essas distorções, ao mapear o quanto a luz foi curvada em cada ponto do céu, os astrofísicos podem fazer algo que parece magia. Eles podem construir um mapa topográfico do invisível. Eles desenham contornos de massa onde não há luz. Eles encontram montanhas de gravidade onde os telescópios ópticos veem apenas escuridão. Essas reconstruções revelam que a matéria visível, as galáxias brilhantes que vemos no centro desses aglomerados, são apenas o pico nevado de uma montanha muito maior e invisível. A matéria bariônica, as estrelas e o gás quente aninham-se nos poços gravitacionais profundos, cavados pela matéria escura. É a matéria escura que dita a estrutura. A matéria visível é apenas a espuma luminosa flutuando em um oceano escuro e agitado. Esta distinção cria um cenário onde o universo visível é quase um adorno, uma reflexão tardia. A matéria escura não sente a pressão da radiação. Quando o universo era jovem e quente, a luz exercia uma pressão imensa sobre a matéria comum, empurrando-a, impedindo-a de se aglomerar cedo demais. Era uma dança caótica, onde a gravidade tentava puxar a matéria para dentro e a luz a empurrava para fora. Mas a matéria escura não participava dessa dança. Imune à pressão da luz, surda à força eletromagnética, ela começou a colapsar e a formar estruturas muito antes da matéria comum. Ela formou a fundação, o andaime invisível, sobre o qual o universo visível seria posteriormente construído. Sem ela, as galáxias como a nossa Via Láctea poderiam nunca ter se formado, ou teriam se dissolvido muito antes de darem origem a estrelas, planetas e observadores conscientes. Estamos, portanto, diante de uma substância que define as regras do jogo cósmico sem nunca entrar em campo sob os holofotes. Ela interage através da gravidade, moldando o palco, dobrando a luz, acelerando estrelas, mas recusa qualquer outro contato. É uma presença fantasmagórica que supera a matéria comum numa proporção de 5:1. Para cada grama de você, da cadeira onde senta, da tela que observa, existem 5 gramas dessa substância, desconhecida, atravessando o espaço ao seu redor. A lente gravitacional nos deu a prova visual de que a gravidade existe onde a luz não existe. Ela confirmou que a matéria escura não é apenas um erro nas nossas equações, mas uma entidade física real, uma distribuição de massa que pode ser mapeada, pesada e modelada. Mas saber onde ela está e o que ela não é, não responde à pergunta mais profunda, aquela que mantém os físicos acordados à noite em laboratórios subterrâneos profundos e em aceleradores de partículas gigantescos. Se não é feita de prótons, nêutrons ou elétrons, do que é feita? Se é uma partícula, ela deve ser uma relíquia de uma era esquecida, um fóssil do Big Bang que sobreviveu intacto até hoje. Estamos lidando com uma nova categoria de realidade, uma extensão do modelo padrão da física que ainda não conseguimos tocar. O universo nos mostrou sua sombra através da lente distorcida da gravidade, mas a verdadeira face do fantasma permanece oculta. Enquanto olhamos para esses arcos de luz distorcidos, para essas miragens cósmicas que denunciam a massa oculta, somos forçados a reconsiderar nosso lugar. Não somos feitos da matéria principal do universo. Somos feitos de uma impureza rara, uma poeira luminosa e exótica que tem a capacidade única de interagir com a luz e consigo mesma de formas complexas. Somos a exceção brilhante em um cosmos governado pelo escuro e pelo frio. Mas se a matéria escura construiu o berço para as galáxias, como exatamente ela orquestrou
a reunião da matéria visível, como esse andaime invisível guiou o gás primordial para acender as primeiras estrelas nas profundezas da era das trevas cósmicas. Imagine dois titãs colidindo na mais profunda escuridão, um evento de violência tão vasta que desafia a escala humana de compreensão. Não estamos falando do choque de carros, nem mesmo do choque de planetas ou estrelas. Estamos falando do colapso de aglomerados de galáxias inteiros, as maiores estruturas ligadas pela gravidade no universo conhecido. A 3,7 bilhões de anos-luz de distância, na direção da constelação de Carina, encontra-se a cena de um crime cósmico que mudou para sempre a nossa compreensão da realidade. Este lugar é catalogado friamente pelos astrônomos como 1E 165756. Mas a história o conhece por um nome muito mais evocativo: o aglomerado Bala. Se pudéssemos observar este evento com olhos que vissem além da luz visível, veríamos uma catástrofe em câmera lenta que durou milhões de anos. Dois enormes enxames de galáxias, cada um contendo trilhões de estrelas e vastos oceanos de gás quente, cruzaram o caminho um do outro. Mas o que aconteceu a seguir não foi uma simples fusão, foi uma dissecação da própria natureza da matéria. Para entender o que o aglomerado Bala nos ensina, precisamos visualizar os componentes destes gigantes. A maior parte da massa visível em um aglomerado de galáxias não está nas estrelas brilhantes que vemos cintilando nas fotografias do Hubble. A maior parte da matéria comum, aquela feita de prótons e elétrons, existe na forma de um gás difuso e extremamente quente, ardendo a milhões de graus, brilhando intensamente não aos nossos olhos, mas na frequência dos raios X. Quando esses dois aglomerados colidiram, esse gás quente comportou-se exatamente como esperaríamos que a matéria comum se comportasse. Como duas nuvens de tempestade se encontrando, ou como dois carros em uma rodovia, o gás sentiu o atrito. As forças eletromagnéticas entraram em ação. As partículas de gás chocaram-se umas contra as outras, aquecendo-se ainda mais, criando uma onda de choque em forma de arco que dá ao aglomerado o seu nome de bala. O gás desacelerou. Ele ficou preso no local do impacto, atordoado pela violência da colisão. Se a matéria visível fosse tudo o que existisse, a gravidade deveria estar centrada ali, naquele naufrágio de gás superaquecido. A maior concentração de massa deveria estar onde ocorreu o acidente. Mas quando os astrônomos apontaram os seus telescópios para mapear a gravidade daquela região, usando a técnica de lente gravitacional para ver como a massa distorcia a luz das galáxias de fundo, eles encontraram algo que desafiava a intuição. A gravidade não estava onde o gás estava. A gravidade estava em outro lugar. As lentes gravitacionais revelaram que a maior parte da massa dos aglomerados havia passado direto pela colisão, totalmente imperturbável. Enquanto o gás gritava e parava devido ao atrito eletromagnético, a massa invisível continuou o seu caminho silencioso, saindo do outro lado, como se nada tivesse acontecido. Foi como ver dois fantasmas atravessarem um ao outro. Os esqueletos dos aglomerados separaram-se da sua carne. Esta foi a prova visual, a evidência empírica direta que faltava para silenciar os céticos. A matéria escura não interage com a força eletromagnética. Ela não sente atrito. Ela não colide, não brilha e não reflete. Ela apenas sente a gravidade. No aglomerado Bala, a natureza realizou um experimento de separação de misturas em escala galáctica, peneirando a matéria bariônica da matéria escura, deixando a substância fantasma exposta, nua em sua invisibilidade,
denunciada apenas pela curvatura do espaço-tempo que ela arrastava consigo. O aglomerado bala foi o prego no caixão das teorias que tentavam explicar as anomalias rotacionais apenas modificando as leis da gravidade de Newton ou Einstein. Se a gravidade fosse apenas uma propriedade da matéria visível, que não entendíamos bem, a força gravitacional deveria sempre seguir o gás. Mas aqui, a gravidade e a matéria visível estavam em lugares diferentes. A massa estava lá, mas não havia nada para ver. Ao nos afastarmos desta cena de destruição e olharmos para o universo em uma escala ainda maior, começamos a perceber que o aglomerado bala não é uma anomalia isolada, mas sim um nó em uma tapeçaria muito mais vasta. Se pudéssemos voar para fora da nossa galáxia, para fora do nosso grupo local, e olhar para o cosmos com uma visão divina, veríamos que as galáxias não estão espalhadas aleatoriamente como poeira ao vento. O universo tem uma forma. Ele tem uma arquitetura. Durante décadas, mapeamos a posição de milhões de galáxias, criando atlas tridimensionais do céu profundo. O que emerge destes mapas é uma estrutura de complexidade estonteante, algo que se assemelha às conexões neurais de um cérebro, ou às hifas de um fungo subterrâneo. Chamamos a isso de teia cósmica. Nesta teia, as galáxias se alinham em longos filamentos, pontes de luz que se estendem por centenas de milhões de anos-luz através do abismo. Onde esses filamentos se cruzam, encontramos os grandes aglomerados de galáxias, como cidades cintilantes nas encruzilhadas de autoestradas cósmicas. E entre esses filamentos, existem os grandes vazios, bolhas de escuridão quase absoluta, onde a matéria é escassa e a solidão é total. Mas o que sustenta essa estrutura? O que impede que esses filamentos se desfaçam? A gravidade da matéria visível, por si só, é fraca demais. Não há gás ou estrelas suficientes para esculpir uma estrutura tão monumental no tempo decorrido desde o Big Bang. Aqui, novamente, encontramos a mão do arquiteto invisível. A matéria escura não é apenas um peso extra nas galáxias. Ela é o andaime sobre o qual todo o universo visível foi construído. Pensemos no universo primordial, logo após o brilho inicial da criação. O cosmos era uma sopa quase uniforme de partículas, mas havia pequenas flutuações, minúsculas diferenças de densidade. Em um universo dominado apenas pela matéria comum e pela radiação, essas flutuações teriam dificuldade em crescer. A intensa pressão da radiação, a luz presa naquele inferno primordial, empurrava a matéria para fora, impedindo que ela se aglomerasse sob a gravidade. A matéria comum queria colapsar, mas a luz a empurrava de volta. A matéria escura, no entanto, era imune a essa pressão. Sendo indiferente à luz e ao eletromagnetismo, ela não sentia o sopro quente da radiação. Ela sentia apenas a gravidade. Enquanto a matéria comum lutava contra a pressão da luz, a matéria escura começou a colapsar silenciosamente, muito antes das primeiras estrelas nascerem. Ela começou a se agrupar, formando poços gravitacionais cada vez mais profundos. Ela formou a estrutura óssea do universo, enquanto o universo ainda era um bebê. Esses aglomerados iniciais de matéria escura criaram as sementes gravitacionais. Quando o universo finalmente esfriou o suficiente para que a matéria comum perdesse a sua energia e a radiação deixasse de empurrá-la, o gás não teve que começar a construir galáxias do zero. Ele encontrou um canteiro de obras já preparado. O gás hidrogênio e hélio, atraído pela gravidade irresistível, fluiu para dentro desses poços de matéria escura. Ele caiu nas valas invisíveis que haviam sido escavadas no espaço.
Imagine a teia cósmica não como cadeias de galáxias brilhantes, mas como vastos rios de matéria escura fluindo pela escuridão. As galáxias que vemos, as estrelas que admiramos, a Via Láctea que chamamos de lar, são apenas a espuma luminosa flutuando na superfície desses rios invisíveis e profundos. Nós somos a decoração, as luzes de Natal, enroladas em uma árvore que não conseguimos ver, mas cuja forma dita onde podemos brilhar. As supercomputações modernas, como a simulação Millennium ou a Illustris, confirmam essa visão com uma precisão assustadora. Quando programamos as leis da física em nossos computadores e inserimos apenas a matéria comum, a simulação falha. O universo resultante é uma névoa disforme, sem a rica tapeçaria de filamentos e aglomerados que observamos nos telescópios. Mas quando adicionamos a matéria escura, fria, à receita, na proporção exata de 5:1 em relação à matéria comum, a simulação floresce. Diante dos nossos olhos digitais, a teia cósmica se forma. Os filamentos se esticam, os vazios se abrem e as galáxias ascendem exatamente onde deveriam estar. A correspondência é tão perfeita que beira o miraculoso. A matéria escura dita o fluxo do gás. Ela determina onde as galáxias nascem, como elas giram, como elas se fundem e como elas morrem. Sem esse esqueleto oculto, a matéria comum teria permanecido espalhada, uma névoa fina e triste, incapaz de se condensar nas fornalhas estelares necessárias para forjar o carbono, o oxigênio e o ferro. Sem a matéria escura para segurar o universo unido, não haveria estrelas para explodir e semear o cosmos com os elementos da vida. Nós somos, em um sentido muito real, filhos da matéria escura. Devemos a nossa existência a este fantasma que nunca tocaremos. Contudo, ao contemplarmos a magnitude desta teia cósmica, somos confrontados com uma ironia suprema. Passamos milênios acreditando que éramos o centro do palco, que a terra, a água, o ar e o fogo eram os constituintes fundamentais da realidade. Mas a física moderna nos humilhou mais uma vez. Não somos feitos da matéria principal do universo. A matéria que compõe nossos corpos, nossos planetas e todas as estrelas que já brilharam é apenas uma impureza, uma fração minoritária, uma poeira luminosa presa na teia de um gigante invisível. O esqueleto do universo é feito de algo estranho, algo alienígena, à nossa experiência cotidiana. E enquanto os filamentos de matéria escura guiam o destino das galáxias através de éons de tempo cósmico, uma pergunta perturbadora permanece suspensa no vácuo. Se a matéria escura construiu a casa onde vivemos, e se ela mantém as galáxias unidas com seu abraço gravitacional, será que ela é eterna? Ou será que, assim como a matéria que conhecemos, este fantasma também está sujeito à decadência, evoluindo para algo ainda mais misterioso enquanto o universo envelhece? O elevador range enquanto desce, uma gaiola de metal suspensa por cabos de aço que mergulha na escuridão da crosta terrestre. Deixamos para trás a luz do sol, o barulho do vento e o frenesi da civilização, descendo 1,5 km através de camadas de rocha antiga, xisto e granito que guardam a história geológica do planeta. Estamos na mina de Homestake, na Dakota do Sul, ou talvez nas profundezas do maciço de Gran Sasso, na Itália. O local exato importa menos do que a sua função. Aqui, nestas catedrais subterrâneas escavadas pelo esforço humano, a humanidade construiu os seus ouvidos mais sensíveis. É uma ironia suprema que, para ver as estrelas com clareza, tenhamos de nos enterrar vivos. A superfície da Terra é um lugar barulhento, não apenas acusticamente, mas radiativamente.
O cosmos bombardeia o nosso planeta incessantemente. Raios cósmicos, partículas carregadas de alta energia, nascidas em supernovas distantes, e buracos negros vorazes chovem sobre nós a cada segundo. Para um detector sensível, essa chuva é uma tempestade ensurdecedora, um ruído estático que ofusca qualquer sussurro sutil que o universo tente nos comunicar. Precisamos da rocha. Precisamos de quilômetros de terra sólida acima das nossas cabeças para agir como um escudo, filtrando o caos, absorvendo a radiação parasita e criando o silêncio absoluto necessário para a caçada mais difícil da história da física. Nestas cavernas climatizadas, onde cientistas caminham em trajes estéreis como sacerdotes de uma ordem monástica, repousam os tanques. Dentro deles não há água, mas xenônio líquido, um gás nobre resfriado a temperaturas extremas, mantido num estado de pureza quase sobrenatural. O xenônio é o palco para uma armadilha. A ideia é de uma simplicidade elegante e aterrorizante. Se a matéria escura está em toda parte, se ela permeia a galáxia como um vento fantasma, através do qual a Terra navega em sua órbita, então, bilhões dessas partículas devem estar atravessando o seu corpo, a rocha e o próprio detector neste exato momento. A grande maioria passará sem deixar rastro, como fantasmas atravessando paredes. Mas a esperança, a aposta de bilhões de dólares e décadas de carreiras acadêmicas reside na possibilidade de que, muito raramente, uma dessas partículas cometa um erro. Esperamos que ela colida. Imagine uma mesa de bilhar no escuro. As bolas de bilhar são os núcleos dos átomos de xenônio, pesados e imóveis. A matéria escura é uma bola fantasma lançada sobre a mesa. Se a teoria estiver correta, uma vez em 1 trilhão, a bola fantasma atingirá uma bola real. O impacto fará o núcleo de xenônio recuar, vibrar e, nesse espasmo microscópico, emitir um lampejo de luz, uma cintilação. É esse o sinal sagrado. Fótons nascidos na escuridão absoluta, capturados por sensores fotomultiplicadores que revestem as paredes do tanque como milhares de olhos eletrônicos esperando por um único piscar. Durante décadas, o principal suspeito nessa investigação forense cósmica atendeu pelo nome de WIMP. A sigla, que em inglês soa quase cômica ao significar fraco ou covarde, descreve as partículas massivas de interação fraca. Elas nasceram não da observação, mas da elegância matemática. Quando os físicos olharam para o modelo padrão, a grande tabela periódica das partículas fundamentais que descreve quarks, leptons e bósons, viram uma beleza incompleta. Para resolver certas instabilidades nas equações, propuseram uma simetria maior, uma supersimetria. Nesta visão espelhada da realidade, cada partícula conhecida teria um parceiro mais pesado, uma sombra invisível. O elétron teria o seletron, o fóton, o fotino. E a mais leve dessas partículas sombra seria estável, pesada e invisível, interagindo apenas através da gravidade e da força nuclear fraca. Os cálculos funcionavam tão perfeitamente que os físicos chamaram isso de o milagre WIMP. A quantidade dessas partículas teóricas produzidas no Big Bang correspondia exatamente à quantidade de matéria escura que os astrônomos observavam girando as galáxias. Parecia bom demais para ser coincidência. Parecia que o universo havia deixado uma peça do quebra-cabeça cair no nosso colo. Armados com essa certeza matemática, construímos os detectores. Começamos com pequenos dispositivos, depois maiores, e então verdadeiros monumentos de engenharia subterrânea, como o experimento Lux Zeppelin, ou o Xenon 1T. A cada nova geração, a sensibilidade aumentava.
A cada ano, o silêncio de fundo era reduzido, permitindo-nos ouvir sussurros cada vez mais tênues. Os físicos sentaram-se diante dos monitores e esperaram. Eles esperaram o lampejo. Esperaram o recuo nuclear que desenharia um ponto específico no gráfico de dados. Mas o que encontraram foi o silêncio. Um silêncio profundo, vasto e perturbador. Os dados chegavam, limpos e vazios. As curvas de exclusão, gráficos que mostram onde a matéria escura não está, começaram a devorar o espaço de possibilidades. Como um exército cercando um inimigo invisível, os experimentos eliminaram as WIMPs pesadas, depois as médias, e agora invadem o território das mais leves. A supersimetria, outrora a rainha da física teórica, começou a sangrar. Se as WIMPs existissem como o milagre previa, já as teríamos visto. O fato de não as termos visto sugere que elas são muito mais estranhas do que imaginávamos. Ou, num cenário que causa calafrios nos corredores das universidades, que elas simplesmente não existem. A frustração é palpável. Imagine procurar uma agulha num palheiro, peneirar todo o palheiro palha por palha e não encontrar nada. E então, alguém sugere que talvez a agulha seja feita de palha, ou que não haja agulha. Diante do silêncio das WIMPs, os olhos da ciência começaram a se voltar para outros esconderijos. Se a matéria escura não é uma partícula pesada e brutamontes que empurra núcleos atômicos, talvez seja algo muito mais sutil. Talvez seja uma onda. Entra em cena o Axion. Se a WIMP é uma bola de boliche, o Axion é uma pluma, bilhões de vezes mais leve que um elétron. Tão leve que sua natureza quântica se manifesta não como um ponto, mas como um campo oscilante, uma névoa que preenche o cosmos. O Axion foi proposto originalmente para resolver um problema completamente diferente na física nuclear, uma questão técnica sobre como a força forte interage com a matéria. Mas logo se percebeu que ele poderia ser o fantasma que procuramos. A caçada ao Axion exige uma armadilha diferente. Não se usa força bruta, usa-se magia eletromagnética. A teoria diz que na presença de um campo magnético extremamente forte, um Axion pode, espontaneamente, transformar-se num fóton. Ele pode virar luz. Experimentos como o ADMX, na Universidade de Washington, não são tanques de líquido, mas cavidades de micro-ondas ressonantes. Grandes cilindros de cobre resfriados perto do zero absoluto e envoltos em ímãs, supercondutores poderosos. A operação é semelhante a sintonizar um rádio antigo. Os cientistas giram o mostrador, varrendo frequências, tentando encontrar a estação onde a matéria escura está transmitindo. Eles escutam o chiado do vazio, esperando ouvir uma nota pura, um tom que indicaria que a massa do Axion ressoou com a cavidade, convertendo sua substância fantasmagórica em um sinal de rádio detectável. Eles giram o mostrador dia após dia, frequência após frequência. E até agora, o rádio permanece mudo. Apenas a estática do universo preenche os fones de ouvido. Estamos nos aproximando de uma fronteira perigosa na física experimental. Chamam-na de fundo de neutrinos. À medida que nossos detectores de WIMPs se tornam mais sensíveis, eles começarão a detectar não a matéria escura, mas os neutrinos emitidos pelo Sol e pelos raios cósmicos atmosféricos. Os neutrinos, essas outras partículas fantasmagóricas que conhecemos bem, criarão um ruído de fundo irremovível, uma névoa densa, através da qual não conseguiremos ver nada. Se a matéria escura interagir mais fracamente do que os neutrinos, ela estará para sempre escondida de nós, sepultada abaixo desse assoalho de ruído, invisível para qualquer tecnologia
que possamos conceber atualmente. Esse cenário traz à tona uma crise existencial. A física do século XX foi uma era de triunfos constantes. Quebrávamos o átomo e encontrávamos o núcleo. Quebrávamos o núcleo e encontrávamos quarks. Previmos o bóson de Higgs e, décadas depois, o construímos e o encontramos exatamente onde a matemática disse que estaria. Nos acostumamos com a vitória. Nos acostumamos com a ideia de que o universo é um quebra-cabeça lógico que, com dinheiro e inteligência suficientes, pode ser montado. Mas o mistério da matéria escura resiste. O silêncio dos detectores subterrâneos é o som de nossas teorias batendo contra uma parede. E se a natureza não for elegante? E se a matéria escura pertencer a um setor oculto, uma família inteira de partículas e forças que não interagem com a nossa matéria de forma alguma, exceto pela gravidade? Nesse caso, a matéria escura poderia ter seus próprios átomos, sua própria luz, sua própria química complexa, existindo bem aqui, no mesmo espaço que nós, mas intocável, incognoscível, como duas histórias escritas no mesmo papel, mas em tintas que não se misturam. O fracasso em detectar a partícula, seja WIMP ou Axion, força-nos a confrontar a possibilidade de que tenhamos entendido tudo errado. Talvez não haja partícula alguma. Talvez estejamos caçando fantasmas num sótão vazio, quando o problema está na fundação da casa. É aqui que a dúvida começa a se infiltrar, saindo dos laboratórios subterrâneos e subindo para os quadros negros dos teóricos. Se não conseguimos encontrar a matéria que gera a gravidade extra, seremos obrigados a questionar a própria gravidade? Será que as leis de Newton e Einstein, testadas com precisão requintada no sistema solar, começam a falhar quando aplicadas às vastas escalas das galáxias? Estamos num momento de crepúsculo. As velhas certezas estão se dissolvendo e as novas respostas ainda não nasceram. Os físicos nas minas continuam a polir os seus espelhos e purificar o seu xenônio, mantendo a vigília na escuridão, movidos por uma fé inabalável de que o universo deve fazer sentido. Mas a cada dia sem sinal, a sombra do desconhecido cresce, sugerindo que a realidade pode ser muito mais estranha e vasta do que a nossa imaginação humana é capaz de conceber. O que acontece quando a ferramenta que usamos para medir o mundo deixa de funcionar? O que acontece quando olhamos para o abismo e o abismo não olha de volta, mas simplesmente permanece em silêncio? Em meados do século XIX, em um escritório parisiense iluminado apenas pela chama bruxuleante de uma lâmpada a óleo, o matemático Urbain Le Verrier debruçava-se sobre mapas celestes e equações de mecânica celeste. O planeta Urano, o gigante gelado nos confins do sistema solar conhecido, recusava-se a obedecer às leis de Isaac Newton. Ele vagava errático, ora acelerando, ora atrasando, como se zombasse da precisão do relógio cósmico. Le Verrier, confiando na infalibilidade da gravidade, postulou que Urano não estava quebrando as leis, mas sim sendo puxado por uma mão invisível. Com a ponta de sua pena, ele previu a existência de um planeta oculto, Netuno, e quando os astrônomos apontaram seus telescópios para as coordenadas que ele ditou, o planeta estava lá. A matéria escura venceu. A gravidade foi absolvida. Mas a história é uma amante cruel e gosta de se repetir com ironia. Anos depois, o mesmo Le Verrier tentou resolver uma anomalia na órbita de Mercúrio. Novamente, ele invocou a matéria invisível, propondo um planeta chamado Vulcano, escondido no brilho ofuscante do Sol. Mas Vulcano nunca existiu. Desta vez, a matéria invisível era uma ilusão, e as leis de Newton
estavam de fato erradas. Foi necessário que Albert Einstein reescrevesse a própria realidade, curvando o espaço e o tempo, para explicar aquele pequeno desvio. Hoje, encontramos-nos à beira de um precipício idêntico. Olhamos para as galáxias, girando em velocidades impossíveis, e invocamos, mais uma vez, um fantasma invisível para salvar as nossas leis. Mas, e se estivermos perseguindo Vulcano e não Netuno? E se o universo não estiver cheio de uma substância indetectável, mas sim operando sob uma arquitetura que ainda não compreendemos? Esta é a heresia que assombra os corredores da astrofísica moderna, a possibilidade inquietante de que a gravidade, a força mais familiar de todas, mude de personalidade quando deixada sozinha na vastidão silenciosa. Esta alternativa radical nasceu no início da década de 1980, não através de uma nova partícula descoberta em um colisor, mas através de um momento de intuição do físico Mordechai Milgrom. Ele olhou para as curvas de rotação das galáxias e propôs algo sacrílego. Sugeriu que a segunda lei de Newton, a pedra angular da dinâmica clássica, que diz que a força é igual à massa vezes a aceleração, não é uma verdade absoluta, mas uma aproximação que falha sob condições extremas de sutileza. Imagine a gravidade não como uma força constante, mas como uma voz. Perto de uma estrela ou de um planeta, a gravidade grita, e a sua voz diminui com a distância, seguindo o quadrado inverso, tal como Newton nos ensinou. Mas Milgrom propôs que, quando a aceleração se torna incrivelmente fraca, 10 bilhões de vezes menor que a gravidade que sentimos na superfície da Terra, a voz da gravidade deixa de desaparecer. Ela muda de tom. Ela se recusa a morrer. Essa teoria, conhecida como dinâmica newtoniana modificada, ou MOND, sugere que existe uma escala fundamental de aceleração no universo. Acima desse limite, o mundo funciona como esperamos. O sistema solar, os foguetes, as maçãs que caem, tudo obedece a Newton e Einstein. Mas nas periferias solitárias das galáxias, onde as estrelas estão distantes umas das outras e a atração gravitacional é apenas um sussurro, a gravidade torna-se mais forte do que a teoria clássica permite. Ela decai linearmente com a distância, e não ao quadrado. Se essa modificação for real, não precisamos de matéria escura. A velocidade excessiva das estrelas na borda da galáxia não é causada por massa extra puxando-as, mas pela própria gravidade que nessas escalas vastas agarra a matéria com um punho mais firme do que jamais imaginamos. É uma ideia elegante em sua simplicidade, eliminando a necessidade de preencher o universo com partículas fantasmas que se recusam a interagir conosco. Sob a luz da MOND, as galáxias não são icebergs com a maior parte da massa oculta. Elas são exatamente o que parecem ser: ilhas de luz governadas por uma lei física diferente daquela que testamos em nossos laboratórios terrestres. No entanto, aceitar essa alternativa exige um sacrifício terrível. Exige que abandonemos a relatividade geral de Einstein, a teoria mais bela e testada da história da física. Ou pelo menos que aceitemos que ela é apenas uma peça de um quebra-cabeça maior e mais estranho. A comunidade científica resiste, não por dogmatismo cego, mas porque a MOND luta para explicar o universo em grande escala. Quando olhamos para o eco do Big Bang, a radiação cósmica de fundo, ou para a forma como os aglomerados de galáxias curvam a luz, a matéria escura ainda parece ser a resposta mais coerente. A MOND é como um mapa que funciona perfeitamente para as cidades, mas falha ao descrever os continentes. Mas a dúvida persiste, como uma farpa na mente.
E se a nossa insistência na matéria escura for o nosso epicóiclo moderno, uma complexidade artificial criada para salvar uma teoria moribunda? Deixemos de lado por um momento a questão de se a matéria escura existe ou se a gravidade é diferente. Vamos considerar um cenário ainda mais sombrio, uma possibilidade que transcende a nossa compreensão atual das leis e toca na mortalidade do próprio cosmos. Assumamos que a matéria escura existe. Assumamos que ela é o andaime invisível que mantém as galáxias unidas, a cola gravitacional que impediu que as estrelas se dispersassem no alvorecer do tempo. O que acontece se essa cola não for eterna? Na física de partículas, a estabilidade é um luxo. A maioria das partículas que conhecemos decai, transformando-se em formas mais leves e estáveis, liberando energia no processo. Um nêutron livre, fora do núcleo atômico, sobrevive apenas cerca de 15 minutos antes de se desintegrar. Se a matéria escura for composta por partículas complexas, não há garantia de que elas sejam imortais. É possível que a matéria escura seja metaestável, equilibrada precariamente sobre um abismo quântico, esperando apenas tempo suficiente para escorregar. Imagine um futuro distante, onde a matéria escura começa a decair ou a aniquilar-se consigo mesma, transformando-se em neutrinos ou radiação, que escapam para o vazio na velocidade da luz. Para um observador humano, nada pareceria mudar instantaneamente. Não haveria explosões de fogo, nem cataclismos visíveis a olho nu. O apocalipse seria silencioso e invisível, uma erosão lenta da fundação da realidade. A primeira vítima seria a velocidade. À medida que a matéria escura se converte em radiação e foge das galáxias, a massa total que segura as estrelas em suas órbitas diminuiria drasticamente. Lembre-se de que as estrelas nas bordas das espirais giram rápido demais para a massa visível que possuem. Elas são mantidas em xeque apenas pela gravidade desse halo escuro. Se o halo se dissolve, o equilíbrio é quebrado. Seria como cortar as cordas de um carrossel que gira em alta velocidade. As estrelas, que durante bilhões de anos dançaram em harmonia majestosa ao redor do centro galáctico, de repente se veriam livres. A gravidade da matéria visível, das outras estrelas e do gás não seria suficiente para segurá-las. A força centrífuga, antes contrabalançada pela massa escura, assumiria o controle. As galáxias começariam a se expandir, inchando como flores que desabrocham rápido demais e perdem as pétalas. A Via Láctea, nossa casa, perderia a sua forma espiral definida. Os braços majestosos de Órion, Sagitário e Perseu se desfariam, não em caos violento, mas em uma deriva melancólica. As estrelas seriam lançadas para fora, uma a uma, exiladas para o grande vazio intergaláctico. O céu noturno de qualquer planeta que orbitasse essas estrelas errantes mudaria lentamente. A faixa leitosa que corta o céu, a espinha dorsal da nossa galáxia, ficaria cada vez mais tênue, até desaparecer completamente. Os aglomerados estelares se dissolveriam. A vizinhança cósmica tornar-se-ia um conceito obsoleto. Cada sistema solar se tornaria uma ilha solitária em um oceano de escuridão crescente, separado de seus vizinhos por abismos intransponíveis de espaço e tempo. Este cenário, conhecido como a dissolução das estruturas viriais, marca o fim da era das galáxias. O universo deixaria de ser um arquipélago de cidades estelares para se tornar uma névoa difusa e uniforme de estrelas solitárias, morrendo sozinhas na vastidão fria. A luz estelar organizada, a beleza da estrutura cósmica que tanto admiramos, teria sido apenas uma fase passageira,
Um breve momento de ordem possibilitado por um andaime invisível que finalmente apodreceu. A gravidade, seja ela modificada ou gerada por fantasmas, é a única coisa que se opõe à solidão absoluta. Se a matéria escura for real e estável, estamos presos juntos até o fim dos tempos. Se ela for uma ilusão criada por uma lei modificada, então estamos à mercê de uma matemática que mal compreendemos. Mas se ela for real e efêmera, então somos viajantes em um navio feito de gelo, navegando em águas tropicais, inconscientes de que o chão sob os nossos pés está derretendo lentamente, preparando-se para nos lançar à deriva na noite eterna. Olhamos para o cosmos e vemos solidez, permanência. Vemos espirais que parecem eternas. Mas a física nos ensina que a permanência é a maior das ilusões. Tudo o que existe luta contra a entropia, e a própria cola que une o universo pode ter um prazo de validade. Se as galáxias se desintegrarem, o que restará da memória de que um dia estivemos juntos, girando em uníssono, ao redor de corações supermassivos? Será que alguma civilização futura, flutuando na escuridão sem galáxias, será capaz de deduzir que num passado remoto, o universo era um lugar de luz concentrada e companhia gravitacional? Ou pensarão eles que a solidão é a única lei natural? Imagine a primeira noite da história humana. Não a noite do calendário ou do relógio, mas a noite da consciência. Um grupo de nossos ancestrais amontoa-se em torno de uma fogueira crepitante nas estepes varridas pelo vento da África antiga. O fogo é tudo o que existe. As chamas laranjas e quentes iluminam os rostos uns dos outros, as ferramentas de pedra, a carne da caça e o chão de terra batida. Dentro desse círculo de luz, o mundo é compreensível, tangível e seguro. Mas logo além do alcance das brasas, a escuridão se estende infinita e impenetrável. Eles ouvem os sons da savana, o farfalhar da grama, o rugido distante de predadores invisíveis. Eles sabem que algo está lá fora, algo vasto e poderoso, mas seus olhos só conseguem ver o que o fogo toca. Durante milênios, a humanidade viveu sob a ilusão reconfortante de que o círculo de luz daquela fogueira era a totalidade da existência. Construímos nossas cidades, escrevemos nossas leis e compusemos nossas sinfonias baseados na crença de que o que podemos ver, tocar e medir é tudo o que há. Acreditávamos que o universo era feito de terra, água, ar e fogo, ou mais tarde, na linguagem refinada da ciência, de prótons, nêutrons e elétrons. Pensávamos que a luz era a regra e a escuridão apenas a ausência dela. Estávamos enganados. Ao chegarmos ao fim desta jornada, pelo cosmos invisível, deparamo-nos com a mais humilhante das verdades que a astrofísica moderna nos entregou. A matéria bariônica, essa substância luminosa que compõe as estrelas queimando em fusão nuclear, os planetas gasosos e rochosos, as nebulosas coloridas e cada ser humano que já viveu e morreu, não é a estrutura principal do universo. Nós somos a exceção. Somos a anomalia. Tudo o que a ciência catalogou nos últimos 400 anos, desde a queda da maçã de Newton até a divisão do átomo, descreve menos de 5% da realidade. Imagine-se caminhando por uma praia à noite. Você vê a espuma branca e brilhante que se forma na crista das ondas quando elas quebram na areia. A espuma é visível, agitada e complexa, mas ela é apenas uma fina camada superficial sustentada por um oceano profundo, escuro e massivo que se move silenciosamente por baixo. A matéria bariônica, o nosso mundo, é essa espuma. A matéria escura é o oceano. Essa revelação completa o ciclo de humilhação cósmica iniciado por Nicolau Copérnico. Primeiro, aprendemos que a Terra não era o centro do sistema solar.
Depois, percebemos que o Sol era apenas uma estrela mundana na periferia de uma galáxia comum. Em seguida, descobrimos que nossa galáxia é apenas um grão de poeira em um arquipélago de bilhões de outras ilhas estelares. E agora, a física nos diz que nem mesmo somos feitos da substância predominante do universo. Somos feitos de um material exótico e raro, uma poeira estelar luminosa que flutua como detritos em um mar de matéria escura e energia escura. Esta perspectiva altera fundamentalmente a nossa relação com o cosmos. Não somos os protagonistas desta peça de teatro. Somos, na melhor das hipóteses, os holofotes que iluminam o palco vazio. Ou talvez, o pó que dança na luz desses holofotes. A verdadeira estrutura, o esqueleto gravitacional que permitiu que o universo se formasse, é frio, invisível e indiferente à nossa presença. No entanto, há uma beleza trágica e sublime nessa insignificância. Se a matéria escura não existisse, se a gravidade extra que ela fornece não tivesse agido como uma cola cósmica nos primeiros momentos após o Big Bang, a matéria comum jamais teria se aglomerado o suficiente para formar galáxias. O gás teria permanecido disperso, uma névoa fina e uniforme, expandindo-se para sempre no vácuo. Sem a mão invisível da matéria escura, não haveria berçários estelares. Sem estrelas, não haveria a forja de elementos pesados, como o carbono, o oxigênio e o ferro. Sem esses elementos, não haveria planetas, nem oceanos, nem vida, nem consciência para questionar a escuridão. Nós somos, portanto, os filhos da escuridão. A matéria escura é o útero gravitacional de onde emergimos. Embora não possamos vê-la, nem tocá-la, nem interagir com ela, exceto através da gravidade, devemos a ela a nossa própria existência. Ela é o fantasma benevolente que segurou nossa galáxia unida enquanto a vida evoluía na Terra, protegendo-nos da dispersão solitária no vazio intergaláctico. Mas o que significa ser uma espécie que despertou numa pequena ilha de luz, cercada por um mar desconhecido? Significa que a nossa jornada de descoberta está apenas começando. A arrogância do final do século XIX, quando alguns físicos declararam que não havia mais nada fundamental a ser descoberto, foi substituída por uma humildade reverente. Estamos na posição de um cartógrafo antigo diante de um mapa, onde a maior parte da superfície está marcada com as palavras Terra Incognita. A matéria escura não é apenas um problema matemático a ser resolvido com uma nova partícula ou uma modificação nas equações de Einstein. Ela é um memento mori para o nosso intelecto, um lembrete constante de que nossos sentidos evoluíram para sobreviver na savana africana, não para compreender a totalidade da mecânica quântica ou da cosmologia. Nossos olhos veem apenas uma fatia minúscula do espectro eletromagnético. Nossos cérebros são projetados para lidar com objetos sólidos em escalas humanas. É um milagre que tenhamos conseguido inferir a existência desse setor oculto. Olhamos para o céu noturno e vemos os pontos de luz, e instintivamente pensamos que o espaço entre eles é vazio. Agora sabemos que o espaço entre as estrelas está cheio, pulsando com uma presença que curva a luz de galáxias distantes e distorce o próprio tempo. O universo não é um vazio pontilhado de matéria. É um bloco denso de energia e massa escura, onde a luz é apenas uma rara impureza. Isso nos leva a uma questão filosófica profunda sobre a natureza da realidade. Se a maior parte do universo é inacessível aos nossos sentidos e aos nossos instrumentos atuais, será que estamos vivendo em uma versão simplificada da realidade? Como prisioneiros na caverna de Platão, vemos as sombras na parede e as chamamos de mundo real,
enquanto a verdadeira substância, as formas que projetam essas sombras, permanecem fora de vista. A matéria escura pode ser composta de partículas que interagem entre si, através de forças complexas que jamais conheceremos, formando átomos escuros e talvez química escura, estruturas de complexidade inimaginável que passam através de nós, como fantasmas através da parede. Poderiam existir estrelas escuras queimando com combustíveis invisíveis? Planetas escuros orbitando em silêncio gravitacional? A física atual sugere que a matéria escura é fria e sem colisões, o que impediria a formação de tais estruturas complexas. Mas a história da ciência é a história de subestimar a complexidade da natureza. Cada vez que abrimos uma nova janela para o universo, seja através de ondas de rádio, raios-x ou ondas gravitacionais, encontramos surpresas que desafiam nossa imaginação. A busca pela identidade da matéria escura é a construção da grande catedral da física do século XXI. Nos profundos laboratórios subterrâneos, protegidos da radiação cósmica por quilômetros de rocha, detectores de xenônio líquido aguardam pacientemente, como armadilhas silenciosas, esperando pelo mais leve sussurro de uma partícula de matéria escura colidindo com um núcleo atômico. No espaço, telescópios varrem o centro da galáxia em busca de sinais de aniquilação de partículas exóticas. E nos grandes aceleradores, esmagamos prótons uns contra os outros com energias ferozes, tentando recriar as condições do universo primordial para forçar a matéria escura a revelar seu rosto. Ainda não a encontramos. O silêncio dos detectores é ensurdecedor, mas esse silêncio não é um fracasso. É um mapa. Ele nos diz onde a matéria escura não está, o que ela não é. Estamos encurralando o mistério, eliminando as possibilidades uma a uma, estreitando o cerco em torno da verdade. E se nunca a encontrarmos? E se a matéria escura não for uma partícula, mas uma falha na nossa compreensão da própria gravidade? E se as leis de Newton e Einstein, que funcionam tão perfeitamente no sistema solar, precisarem ser reescritas para as escalas colossais das galáxias? Essa possibilidade é ainda mais aterrorizante e emocionante, pois exigiria que desmontássemos os alicerces da física e começássemos de novo. De qualquer forma, a lição permanece. O universo não tem obrigação de fazer sentido para nós. Ele não foi construído para o nosso conforto intelectual. Nós somos observadores tardios, chegados nos últimos segundos do ano cósmico, tentando reconstruir a história de um império que existiu por bilhões de anos antes de nosso primeiro suspiro. A percepção da matéria escura nos une. Ela nos lembra que todos nós, cada ser humano, cada animal, cada planta, cada pedra, somos feitos da mesma poeira, rara e preciosa. Somos náufragos na mesma balsa luminosa, flutuando em um oceano noturno que se estende para sempre. Essa fragilidade deve ser uma fonte de conexão, não de desespero. O fato de existirmos, de podermos olhar para o abismo e medir o seu peso, é o triunfo final da matéria bariônica. A matéria escura pode dominar a massa do universo, mas nós dominamos o significado. Nós somos a maneira pela qual o universo, mesmo sendo feito majoritariamente de escuridão, conhece a si mesmo. Ao olharmos para o futuro, para a era final da cosmologia, quando as galáxias se afastarão umas das outras tão rapidamente que a luz não poderá mais cruzar o abismo entre elas, nossas descendências distantes ficarão isoladas em sua própria ilha galáctica. A evidência do Big Bang e da expansão cósmica desaparecerá na escuridão. Mas, por enquanto, temos o privilégio de viver na era de ouro da astronomia, no breve momento em que a luz
ainda alcança nossos olhos e a verdade ainda está ao nosso alcance. A matéria escura está lá fora, preenchendo o vazio, segurando as estrelas em seus braços gravitacionais. Ela é o guardião silencioso dos segredos do cosmos. E nós, com nossas mentes curiosas e nossos telescópios apontados para o infinito, continuaremos a olhar, continuaremos a perguntar, continuaremos a acender fogueiras na orla da grande noite, desafiando a escuridão a revelar o que esconde. Pois no final, não é a luz que define o universo. É o mistério que reside nas sombras entre as estrelas. O que mais está lá fora, esperando, invisível, na vasta e eterna noite?